Bom dia, estamos juntos mais uma terça-feira aqui no Centro de Treinamento da Malco para comentar sobre os produtos, sobre a linha de produtos da Malco, todos para estética automotiva. Meu nome é Luciane Schmidt e eu vou ficar aqui com vocês vendo os comentários, dando aquele bom dia, vendo de onde vocês são. Por favor, nos deem aquele alô, enquanto o Joel explica sobre hoje o Surface Prep, né? Então é isso aí, Joel, passa a bola para você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Joel, estamos aqui mais uma manhã junto com vocês para nós trocarmos essa ideia, essas informações sobre os produtos da Malco. Hoje, mais precisamente, nós vamos falar sobre o Surface Prep, o nosso preparador de superfície. Às vezes a gente está comentando com vocês sempre de produtos de polimento, de estética automotiva, parte de limpeza. E a Malco tem um produto para preparação de pintura. Seria o nosso Surface Prep, o único produto, né, nessa situação de preparação para a superfície para receber a pintura. Ele é um descontaminante, limpador, ele promove aderência na situação de retoques, preparação de plásticos para receber a pintura. A Malco trouxe, no caso, esse produto para o Brasil mediante a infinidade de necessidade que nós, até mesmo da Malco, andamos por aí, acabamos vendo e deparando com essa situação de muitas vezes você que trabalha na preparação de pintura, você que trabalha com pintura, e acontece muitas vezes de quem trabalha com estética, às vezes se envolve com pequenos retoques, né? Pequenos retoques, às vezes vai fazer um polimento e acaba tendo um para-choque riscado, alguma coisa assim nesse sentido, retrovisor, assim por diante. Então a Malco, nós acabamos trazendo esse produto, a linha da Malco é muito grande, como nós já comentamos com vocês, e nós acabamos trazendo esse produto para quê? Para realmente ajudar. Como a gente sempre fala para vocês, os produtos da Malco são para realmente ajudar, para facilitar a vida do polidor, para facilitar a vida do profissional no dia a dia de trabalho dele. E mais especificamente nessa situação da preparação para pintura. Por que um preparador de superfície para receber a pintura? Vamos tentar explicar para vocês entender. Não entra naquele detalhe de massa poliéster, primer, ou até mesmo os abrasivos, lixas e assim por diante. Ele entra na situação de quando está próximo a entrar para a cabine de pintura, onde às vezes acontecem muitos problemas com contaminação. O pessoal tem até um ditado popular, o chamado, quando tem algum contaminante, alguma cera no ambiente, que quando vai aplicar o verniz, chamado olho de peixe, assim por diante, o verniz não tem uma aderência, dá problema de desplacamento. Às vezes acontece isso muito nas partes plásticas. Os plásticos vêm na cor preta, plástico original, sem fundo, muitos deles, e depois vem para se pintar, e essa remoção desses contaminantes nesses plásticos que vem de fábrica, é usado um material chamado desmoldante, ou seja, um óleo quando é feito o plástico, e é muito difícil para nós que trabalhamos até na preparação de pintura, às vezes remover esse desmoldante causa problemas lá na frente. Você vai fazer a preparação para pintar esses para-choques, esses retrovisores, frisos de plástico, assim por diante, depois acontece o desplacamento dessa pintura porque não houve uma descontaminação, vamos dizer, como deveria ter sido feita. Porque o profissional é bom, o profissional sabe trabalhar, ele usa aquilo que muitas vezes ele tem na mão, mas às vezes aquilo que ele tem não dá conta da necessidade que aparece para ele. Então aí entra o detalhe do Surface Prep, para realmente suprir essas necessidades e, como nós sempre falamos para vocês, para realmente facilitar a vida do polidor, para realmente facilitar a vida do polidor. Luciane. Então vamos lá, temos o Elias Tosi conosco, nos dá bom dia. Bom dia, Elias. O Adriano Costa. Joel, dá um alô para o Lincoln, que está conosco. E o Juliano Angélica também está conosco. Eu pedi se estava tudo ok com a transmissão, ele confirmou que sim. Bom dia, viu? É um prazer ter vocês conosco nessa terça-feira. E é isso aí, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, estou aqui justamente para poder passar essas mensagens para o Joel, tá bom? Um bom
bom dia a todos, né? Um abraço a todos. O Lincoln, né? A gente conheceu ele lá no Rio de Janeiro, está sempre junto com a gente. E vamos dizer, como vários, né? O Elias, a Luciane citou, a gente não vai conseguir lembrar todos os nomes, né? O ideal seria que você estivesse vendo. Gente, tem umas mensagens bem legais para você, Joel. Mas não tem como, né? Você se concentrar aí na explicação. Mas eu tô aqui para transmitir as mensagens e os bons dias que tem para você, ok? Tem vários bons dias. Então, bom dia a todos vocês, né? E vamos partir para a parte, vamos dizer, mais técnica dessa situação do Surface Prep. Ele é um promotor de aderência. Ele contém abrasivos. Vamos tentar explicar bem esse produto para vocês entenderem. Depois a gente faz uma demonstração aqui ao vivo, né? Ele tem abrasivos para promover a aderência do verniz, da seladora nas partes plásticas, assim por diante. Tem desengraxante na sua fórmula para realmente descontaminar a peça, tirar todo o resíduo de ceras, de silicones e de gorduras, que é o que a maioria das vezes atrapalha na parte de repintura. E contém sabão na sua fórmula, que ele vai fazer a limpeza, a descontaminação e vai fazer as ranhuras para receber o selante, o próprio verniz ou a própria tinta. A gente fala o verniz na situação dos retoques. Tem partes que vai tinta e tem partes que vai só o verniz. E a maioria das vezes nós, como preparadores de pintura, quando, um exemplo, a gente vai fazer um alongamento, a gente pinta aquela parte onde é que vai ser pintada a peça e dá-se verniz quase que na peça inteira. E o padrão natural da preparação é a gente passar uma lixa em tudo isso para dar verniz. Aí que entra o Surface Prep. Em vez de você acabar passando essa lixa, você já passa diretamente o Surface. A preparação da pintura normal acontece da maneira que vocês estão acostumados, lá onde é que vai ser feito o retoque. Mas onde é que vai ser feito esse alongamento é que entra o Surface Prep nesse detalhe, porque ele vai conseguir promover as ranhuras, vai ter o desengraxante, vai ter o sabão para realmente preparar essa peça para receber esse verniz e não acontecer problemas de contaminação com gordura, de esplacamento, assim por diante. Um dos detalhes muito interessantes nessas ranhuras que o Surface Prep promove. Nós entendemos e sabemos, né, pessoal que trabalha com preparação, se eu fazer o lixamento com a lixa 1200 para fazer um retoque numa cor prata, se corre muitas vezes o risco de você aparecer depois, na hora que você aplicar o verniz, aparecer esses riscos da lixa. Pode acontecer de aparecer esses riscos da lixa. E se eu lixar com uma lixa mais fina, pode acontecer de dar o desplacamento. Então a gente está, vamos dizer, numa situação meio difícil quando você fala em retoques em carros pratas. E o Surface Prep, um dos grandes detalhes, o que acontece? Ele produz a ranhura de lixa 3000, ele produz a ranhura da lixa 3000, não vai ter um risco de ficar os riscos da ranhura dele a partir do momento que você aplicar o verniz. Só que daí vem a preocupação do preparador, mas se eu lixar com uma lixa 3000, é natural, vai ser inevitável não acontecer o desplacamento. Aí que vem outro grande detalhe, ele produz os riscos da lixa 3000, porém com aderência da lixa 800. Esse é o grande detalhe desse produto. Então se nós pudéssemos lixar com uma lixa 800, para aplicar um verniz, seria perfeito, que nós não correríamos o risco do desplacamento, mas nós correríamos o risco de ficar as marcas de lixa. Então isso que acontece com o Surface Prep, ele vai promover as ranhuras da lixa 3000, porém a aderência da lixa 800. Então ele consegue unir essas duas situações para quê? Para que o retoque na repintura possa ficar perfeito, sem marcas de risco de ranhura e sem correr o risco do desplacamento do verniz depois, posteriormente. E sem falar na facilidade, em umas palavras simples, para tentar deixar bem claro para vocês, ele funcionaria como uma lixa líquida. Essa seria uma palavra bem interessante, né? Não sei se seria para tentar deixar bem claro para vocês, bem para nós entendermos melhor. E existe aquele detalhe, quando se fala em para-choques, grades, às vezes com uma lixa de papel você não consegue ter um acesso naqueles cantinhos, e é por aí que a maioria das vezes nas partes plásticas acontece, vamos dizer, o desplacamento. Às vezes o pessoal não remove os frisos do carro para fazer um retoque, e naqueles cantinhos ali que
fica muitas vezes acumulado algum produto de gordura, ou cera, ou silicones e assim por diante, e o Surface Prep consegue entrar lá com a sua fórmula que contém desengraxante e sabão, para realmente descontaminar aquela parte, para que quando você for aplicar o verniz, você não correr o risco de dar gordura na pintura, acontecer o desplacamento assim por diante. Luciane? O Edson Goulart está conosco, bom dia. Douglas Katkin sempre está conosco, bom dia. César Augusto Mariano. O Adalberto Brito. O Adalberto é o Dedé da Visual Car, que nos mandou aquele vídeo do Annihilator removendo o pixel. Muito obrigada, ficamos muito felizes em receber seu vídeo. Compartilhamos na mesma hora, porque realmente ficamos felizes quando os nossos clientes comprovam a eficiência e a eficácia dos nossos produtos, né? E o Robério Rocha também, que está sempre conosco. Bom dia, Robério. É um prazer ter você aqui conosco. Joel, então eu estou vendo você falar com relação às funções do Surface Prep. Realmente ele é um coringa, né? Nessa parte de preparação. Você vai demonstrar agora, mas é uma dúvida minha, existe algum método linear, então, para provocar essas ranhuras? Ele funciona como uma lixa? Eu sempre ouço você falar do movimento da lixa. Para aplicar essa lixa líquida que você falou, tem algum método? Você vai falar agora, mas é algo que me veio aqui em mente, né? Realmente a aplicação do produto, o importante da aplicação do produto é deixar o mais uniforme possível. Se fosse o caso, quando se faz com a lixa de papel, sempre se procura, vamos dizer, horizontal ou vertical, não se trabalhar muito em círculos, por esse detalhe que às vezes acontece esse problema na parte de preparação, que você tenta promover uma aderência da tinta com o menos de ranhura possível. É meio até complicada essa situação para o preparador. A gente sabe que às vezes ele acaba sofrendo bastante nesse detalhe. O que acontece com o Surface Prep? O único detalhe que você tem que tomar o cuidado para ficar uniforme, vamos dizer, o fosqueamento uniforme da peça. Não mas se eu lixar em círculos, ou se eu lixar horizontal ou vertical, vai acontecer algum problema? Não vai acontecer o problema. A única coisa que pode acontecer algum problema é se você não passar o produto em determinada área. Aí é mais do que natural acontecer algum problema, mas e com a lixa, a maioria das vezes pode-se acontecer isso, de não se a lixa conseguir chegar nesses cantinhos, quando se fala em para-choques, quando se fala em grades que vai se pintar, ela não consegue chegar, vamos dizer, ter o acesso a essas áreas, vamos dizer que é um tanto quanto complicada para nós lixarmos. E o produto ele vai conseguir, por causa que você pode aplicar com o pano, pode aplicar com uma espuma, então ele vai conseguir chegar nesses detalhes, nesses cantinhos de difícil acesso, por onde a maioria das vezes, como a gente já comentou, acontece o desplacamento da pintura. Então a facilidade é muito grande. E como eu comentei, o objetivo principal e, vamos dizer, o único cuidado que nós devemos ter é esse: não deixar sem aplicar o produto. Só que lembram bem, às vezes o pessoal, depois que a gente, às vezes alguém não está ao vivo com a gente, pode comentar, mas ele substitui a lixa na parte de preparação? Não, ele não substitui a lixa na parte de preparação, na parte de lixamento de primer, assim por diante, ele não vai substituir. Ele, depois que você lixou o primer, ele vai ir sobre o primer, ele pode ir sobre esse detalhe do primer, né, do fundo, para uniformizar esse lixamento, ele vai sobre esse primer, e para esse detalhe de alongamento, porque ele não tem um poder de nivelamento na superfície, né? Tem que deixar bem claro, esse detalhe. Esse detalhe, ele não tem um poder de nivelamento sobre a tinta, ele tem um poder de provocar ranhuras e descontaminar a peça. Esse é o grande detalhe. Luciane? Tá ok. Pode continuar. Vamos partir então, pessoal, para a parte prática, e depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês passam para a gente vai explicando para vocês. Aqui tem uma peça pintada, né? O Thiago vai mostrar aqui no nosso balcão, tem uma peça pintada, tem uma peça de plástico, depois a gente vai mostrar primeiro na peça de plástico. Digamos que eu vou fazer um retoque nessa peça, eu vou pintar essa parte aqui e aqui eu vou alongar. O que acontece? Eu vou colocar um pouquinho de produto aqui no aplicador, né?
quantia já, vocês vão ver que ele é bem, rende bastante, é bem cremoso. Só para, deixa eu tirar essa peça plástica daqui um pouco. Então, pessoal, só para vocês verem, aqui vocês veem que a peça está com brilho, dá para o Thiago focar bem aqui no meio, a peça está com brilho, né? Dá para até eu ver eu lá. Eu vou borrifar um pouco, molhei a peça. Depois da peça molhada, vocês podem ver um pouco de produto. Eu vou fazer só, eu apliquei esse produto aqui, né? Vamos dizer que eu preparei essa área aqui e vou alongar com o verniz aqui. Eu não preciso vir com a lixa 1200 em toda a peça. Eu só passo o produto, só vou passar o produto, depois eu vou fazer. Lembrem-se, depois que você aplicou o produto, você tem que remover ele todo. Vocês podem ver que ele forma tipo uma espuma por causa dos agentes de limpeza, né, do produto. Aplicou o produto, depois de aplicado eu vou passar o pano aqui para vocês verem como ficou a peça, né? Dá para vocês, deixa eu secar bem aqui para o Thiago focar bem, para vocês perceberem bem. Dá para vocês perceber aí como ele promoveu o fosqueamento da peça. Ele promoveu o fosqueamento da peça. Em cima desse fosqueamento, dá para você aplicar o verniz sem preocupação. Dá para você aplicar o verniz sem medo, sem se preocupar que vai acontecer o desplacamento do verniz nessa área. E aqui é uma parte plana, é fácil de se aplicar, mas às vezes a grande preocupação nossa é em lugares de difícil acesso que realmente às vezes acontece algum problema. Então aqui é fácil de aplicar, mas deu para vocês perceber, né, no princípio, como aconteceu o fosqueamento da peça nessa área. Dá para se aplicar o verniz sem problema nenhum, tranquilo, que não vai acontecer o desplacamento do verniz. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui no retrovisor de plástico, que vem aquela situação que a gente comenta com vocês de plásticos, de grade, de frisos, de para-choques de plástico, que vem o grande detalhe, vamos dizer, de conseguir descontaminar esses plásticos para receber a pintura. Eu vou colocar mais uma gota de produto aqui. Ele é viscoso, né, João? Ele é bem denso. Líquido, né? Ele é bem denso, né? Bem denso o produto, né? Coloquei. Mas rende bastante. Como vocês aí até nós estamos sendo generosos aí na aplicação, mas eu vou fazer colocar aqui, Thiago, e você vê, aplicou, vocês podem ver que ele e vocês podem ver que com um aplicador ou até mesmo propriamente com um pano, você vai conseguir lá nos cantinhos, lá nos lugares de difícil acesso, nas grades, nos para-choques do carro, e muitas vezes você não tem um acesso, vamos dizer, com a lixa de papel, você acaba sofrendo. Outro detalhe interessante, às vezes o pessoal que pinta a parte interna do capô, que tem aqueles frisos, as colunas de proteção do capô, também se tem difícil acesso muitas vezes, e para se passar na parte, e sem falar no detalhe de a parte interna do capô, a maioria das vezes está contaminado com óleos e assim por diante. Então, dá para o acesso que você tem lá é bem interessante. Deixa eu até remover a fita aqui para vocês. Dá para vocês ter uma ideia de como ele limpou a peça, né? Não sei se dá para visualizar bem, né, Tiago? Dá para visualizar bem o como que ele limpou. Em cima dessa situação aqui, o que que acontece? Você só vai... Dá pra ver sim, João. Parece que foi pintada a peça, né? Em cima desse detalhe, dessa situação aqui, onde é que já promoveu-se a ranhura, a descontaminação do plástico, depois você entra no processo normal. Você vai entrar no processo normal, vai aplicar seladora para plásticos, aplicar o primer, se for, hoje já acontece do pessoal aplicar às vezes a tinta diretamente em cima da textura de vários para-choques. Então é só realmente aplicar diretamente a seladora para plástico em si, e acontece o processo
normal de como vocês, vamos dizer, estão acostumados lá na oficina. Mas o interessante, né, a gente fez a demonstração aqui nessa parte do para-choque que é fácil. Agora vocês que estão lá na oficina, que a gente sabe que às vezes tem dificuldade com para-choques, com grades, frisos e várias situações que aparecem, mas eu acredito que deu para vocês entender bem, qual é a finalidade desse produto, a facilidade que ele vai dar no dia a dia de trabalho. Como na peça aqui de repintada, na peça repintada deu para vocês ver o fosqueamento da peça, para vocês verem o fosqueamento. Se for fazer um alongamento, se for fazer um retoque, né, o pessoal usa muito para fazer retoque, então a facilidade. Processo normal depois de dentro da cabine de pintura, né? Às vezes uma das perguntas que o pessoal faz para mim, mas ele substitui o desengraxante que é usado dentro da cabine de pintura? Não, aqui ele está preparado para entrar dentro da cabine de pintura, ele promoveu as ranhuras, ele limpou, descontaminou a peça, mas dentro da cabine de pintura, a parte de desengraxante, porque tem o contato das mãos, até mesmo de algum resíduo da própria roupa, antes de se aplicar a tinta, se aplica o desengraxante normal, aquele desengraxante que vocês estão acostumados. Como eu comentei, o produto ele contém desengraxante na fórmula, contém sabão e contém abrasivos para que ele vai limpar, descontaminar a peça, até mesmo os contaminantes mais difíceis de se remover, ele vai remover com facilidade. Então, eu acredito que está bem claro. Sim, Joel, tem outras superfícies, eu lembrei, eu vendia capota, essas capotas de caminhonete, né? E muitas vezes nós comprávamos ela no fundo para pintar aqui, para a cor ficar igual da caminhonete, enfim. Esse produto também serve para fibra de vidro? Serve com certeza para aquilo que se fala em repintura. Toda superfície que você precisa provocar ranhuras e descontaminar a peça, ela vai servir para essa finalidade. Capotas, né, como a Luciane comentou, as capotas, ela vem no fundo. Hoje já vem alguns para-choques com um fundo, né, preparados com um fundo, mas para você, mesmo que ele venha com esse fundo, às vezes ele vem contaminado pelo transporte, em várias situações, para descontaminar a peça e promover ranhuras para receber o verniz, receber a tinta, assim por diante. Ele não entra, como eu comentei com vocês, no detalhe de preparação. Esse detalhe de preparação, massa poliéster, lixar fundo, a sequência das lixas, 320, 400, 600, 800, assim por diante. No caso 1200, depois você pode passar esse produto em cima do lixamento 1200 para você realmente, como vocês veem aqui na peça, ele uniformiza o lixamento, ele não vai deixar falhas nenhuma no lixamento, não vai ter como ficar nenhuma partezinha com brilho. Nós sabemos que no retoque o problema do desplacamento, né, se a gente entrar nesse detalhe de preparação, de retoques, vamos dizer, é um campo muito grande, né, existe várias coisas que pode ser feita, ser comentada, mas lá no trabalho de vocês já deu para vocês, vamos dizer, imaginar aonde esse produto vai se encaixar. E como comentei no começo, a Malco é para realmente facilitar a vida do polidor e agora do preparador também com esse produto. Não que não tenha polidores que fazem alguns retoques, né? Hoje já tem esse detalhe. E às vezes, às vezes alguns polidores me perguntam, eu posso usar esse produto para descontaminar o carro, para fazer um polimento? Pode, nada, vamos dizer, você vai conseguir descontaminar, às vezes se aplicou algum produto, como hoje está, os vitrificadores, ele remove tudo, ele vai conseguir remover ter esse desengraxante, esse sabão, né, esse detergente, esse sabão e esses abrasivos, ele vai remover tudo, como se fosse um lixamento. Às vezes no lixamento, para você não correr o risco de nivelamento da pintura, interessante, pode-se entrar com esse produto para se remover tudo que tem lá e se começar um processo de polimento novo, assim por diante. Legal, legal. O Murilo Santos está conosco. Bom dia, Murilo. E BR Lavações, lá de Rolândia, Paraná. Bom dia, BR Lavações. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? É isso aí. Joel, nós estamos há uma semana. Semana que vem tem curso de polimento aqui no centro de treinamento, né? Tiago, se quiser fazer uma voltinha rapidinho de como é o nosso centro de treinamento. Então temos um espaço aqui todo dedicado para acontecer o curso, temos cabine de luz, temos capôs, né, as máquinas, enfim.
E é isso aí, pessoal. Semana que vem, dia 18, dia 19, dia 20 de setembro, das 8 às 6 da tarde, estará acontecendo aqui nesse centro de treinamento o curso de polimento Malco, o curso profissionalizante. Semana passada nos perguntaram se era necessário ter experiência. Não é, né, Joel? Não é. Até eu fiquei pensando assim, é uma coisa, um detalhe, que às vezes quando você aprende a dirigir, se você tem algum vício, na hora de fazer as aulas, né, você tem que tirar aquele vício. Então, se você não tem, se você mexe com lavação, não tem experiência em polimento, pode vir para esse curso que aqui nós vamos te ensinar, nós não, né, o Joel vai te ensinar as técnicas de polimento. Inclusive, Joel, na nossa apostila, nós comentamos sobre alguns defeitos de pintura, né, Joel? Até você simula aqui. E também tem aquele detalhe, até quando que quando que o profissional de polimento pode resolver. Porque um caso de desplacamento, um caso de pintura mal feita, não é o polidor, tem que voltar realmente. Então, tudo isso a gente aborda aqui também, tá? Então, se você tem interesse em fazer o curso, mande um e-mail para nós, nos chame agora, que depois da live a gente vai estar o dia inteiro aqui com vocês conversando, tá ok? Será um prazer receber vocês aqui na nossa sede de distribuição, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Temos fronteira com o Paraguai, fronteira com a Argentina, é uma cidade linda para se visitar, vários lugares, e você vai passar o dia aqui com a gente, tá ok? Joel, faz o seu comentário também e vamos deixar esse povo trabalhar. Como a Luciane comentou, na apostila, até propriamente no próprio curso da Malco, existem várias abordagens, né? Porque nós polidores, existe até alguns comentários, temos que saber onde é que estamos colocando a nossa máquina para resolver o problema. E um dos objetivos não é você entender de pintura, você não precisa saber de pintura, você não precisa saber de repintura, mas você, polidor, precisa saber aquilo que você pode resolver e aquilo que você tem condições de resolver e aquilo que é para você resolver. Isso a gente aborda assim, isso aqui é problema de repintura, a gente aplica esse detalhe no curso para você realmente conhecer até onde você vai, porque uma das coisas que realmente a maioria das vezes o cliente chega e pergunta para nós polidores, e esse problema aqui você consegue resolver, o polidor, você vai resolver isso aqui, você vai deixar meu carro bonito, e aí você tem que ter essa experiência, né? A gente faz demonstrando aqui para saber aquilo que você pode resolver, aquilo que você não pode resolver, aquilo que é problema já não é seu mais, aquilo que já é um problema de repintura, só pintando novamente que resolve o problema. Então existe, vamos dizer, no curso esse detalhe também, né? Você não precisa conhecer, você não precisa saber pintar nem repintar, de maneira nenhuma, né? O curso é de polimento, mas você precisa saber aquilo que você pode resolver e aquilo que você não pode resolver. Isso sim você tem que saber, não, eu vou colocar minha máquina aqui, se tudo der certo, eu vou conseguir resolver o problema. E se não conseguir, se o problema se agravar, como é que você fica com o seu cliente? Então existem esses detalhes no curso também. Então acredito que por hoje, pessoal, tá bem, né? Sobre o Surface Prep, depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês enviem pra gente. E como a Luciane comentou, vamos deixar vocês trabalhar um pouco, né? A gente vai continuar trabalhando aqui, mas o trabalho de vocês, a produção, assim por diante. Então, esperamos vocês até a próxima terça-feira. Um abraço a todos, um bom dia a todos, até a próxima terça-feira. Se Deus quiser, um bom dia, pessoal, bom trabalho para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.